O jornalismo sempre teve uma porta de entrada muito clara. Faculdade, redação, experiência e apuração. Mas a internet mudou essa lógica. Hoje, pessoas sem formação jornalística conquistam milhões de seguidores, influenciam opiniões e cada vez mais ocupam espaços que antes eram exclusivos dos jornalistas, inclusive em grandes coberturas e transmissões nacionais. Isso representa uma ameaça à profissão ou apenas uma nova forma de comunicar? Fica comigo, porque esse bate-papo vai render. Engajamento, linguagem, credibilidade, audiência, palavras que podiam naturalmente serem atribuídas ao jornalismo, hoje a gente também pode e deve atribuir aos influenciadores ou também alguns chamados de criadores de conteúdo. Hoje no Fala Mercado a gente vai discutir sobre as oportunidades e os desafios que essas duas funções que podem ou estar competindo entre si ou ocupando diferentes espaços pode gerar no nosso mercado jornalístico. E para isso eu tenho dois jornalistas que têm muita experiência em redação e também nos bancos acadêmicos, ou seja, preparando esses talentos, esses novos jornalistas para o mercado de trabalho, os nossos novos colegas ali na frente. Então, comigo hoje no Fala Mercado, Andrei Rossetto, Carlos Guimarães, muitíssimo obrigado. O Guima aqui já pedindo, brinquei, quando ele chegou eu falei, o Guima tá pedindo a segunda música já no Fala Mercado. O Andrei tá estreando, né, Andrei, Exato. no Fala Mercado. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado, Márcio, obrigado, sempre uma honra. Somos vizinhos, né, Andrei? Exato. É verdade. Estamos aqui bem próximos, né? Uma caminhadinha ali de 5 minutos. Isso aí. Ou 30 segundos de carro. Para quem não sabe, a gente grava num estúdio da Box Brasil aqui no Tecnopuc. O Guima trabalha então na Band, né, gerente de esportes da Band, que fica no Tecnopuc Business, que é no prédio um pouquinho mais ao lado, e o Andrei, professor na Famecos, que é um pouquinho mais ao lado. O Guima veio de carro para ir de carro para Band. Isso, são 7 quadras de estacionamento, tudo certo. Não, eu já faço o meu exercício matinal. Isso, aquela caminhada. Vamos aprender, Guima, com ele? Não é por causa do tempo, só isso. Não, é porque eu te diria que eu também pegaria carro. É. Bom, então, gente, vamos lá. Vocês sabem, o Guima sabe, então eu vou contar para o Andrei que neste programa o protagonismo é do mercado, então é tudo com vocês. Eu estou aqui, como eu falei, com dois professores, dois pesquisadores, dois científicos, inclusive, e pessoas de muita opinião, e é por isso que eu falei lá no início que esse papo vai render. Meninos, a internet mudou completamente a lógica da comunicação, né? Isso já tem algum tempo. E hoje, influência e alcance muitas vezes pesam tanto ou mais do que formação acadêmica. Quero saber de vocês, a gente vive uma transformação do meio ou a gente vive apenas uma nova adaptação e tem espaço para todo mundo? Quem começa? Vou começar então. Então vamos lá. O diploma é necessário, passar por uma formação acadêmica é necessário. Né? Gilmar Mendes não concorda, né? Bom. Só lembrando que em 2009 o nosso diploma de jornalismo foi derrubado como exigência para exercício da profissão. Mas vamos lá. Vamos lá. Até porque tem uma formação humanística que envolve, né? Toda ética, né? Ética, de conduta, né? Temos um código de ética e conduta. Então, a gente pode começar pensando o seguinte... A gente vai falar de influenciadores, né? Os influenciadores, o influenciador, eles sempre existiram. Não é uma novidade. Se a gente voltar, por exemplo, eu quando fiz faculdade, eu esperava, isso no século passado, década de 1990 ali, eu esperava chegar, por exemplo, dicas de livros com determinados jornalistas culturais e tal. Isso sempre existiu. A corte... quando veio de Portugal para cá em 1808, ela usava lenços na cabeça. Isso influenciou a elite carioca, porque eles chegaram de Lisboa no Rio de Janeiro. Toda a elite carioca começou a usar lenço. Claro que eles usavam lenço por causa dos piolhos, que infestavam a viagem de volta nos navios. Mas eles também influenciavam. Então, a influência sempre existiu. A diferença é que hoje a gente está vendo uma influência tomando uma proporção quantitativa e não qualitativa.
Então, se a gente pensar nisso, não é uma novidade, é uma novidade a proporção que isso toma. Por quê? Porque os influenciadores, de certa forma, eles ganharam a chancela ou ganharam créditos ou passaram por um processo ao longo do tempo de legitimação. E ganharam a legitimação da audiência, a legitimação de alguns veículos, ou da maioria dos veículos, e ganharam a legitimação das marcas. Isso a gente pode citar, por exemplo, os blogs de moda, quando começaram lá no final dos anos 90. Eram pessoas que gostariam de falar da moda, só que elas foram passando e não tinham outro recurso, começaram a fazer os blogs. O processo dos blogs foi esse, né, de certa forma. E aí depois, com esse processo de legitimação, eles foram ganhando papel de influência mesmo no que eles colocavam. Isso foi ganhando uma proporção muito maior quando a gente fala de plataformização, né, das plataformas, com a chegada das redes sociais, os canais, enfim. Então, o poder de fala dessas pessoas também começou a ter impacto, né? Isso é um caminho, no meu ponto de vista, que a gente não consegue mais trabalhar sem pensar nele. E as redações estão ficando, como tu disseste no início, híbridas. Né? E eu acho que nós vamos conviver a partir de agora, e a gente está vendo nessa Copa, com esse jornalista influenciador. Vai ser uma redação híbrida. Agora, os espaços, cada um acredito que vai continuar tendo o seu. Ai, meu Deus, eu tenho um pouco de medo desse futuro, mas vamos lá que eu quero ouvir o Guima também. Não é pra ter. Não é pra ter, Guima, tu acha? Não é, porque sempre existiu. O André, eu concordo com o André, sempre existiu. A diferença é que hoje a figura do influenciador, ela atinge os meios de comunicação de massa. Ela ficou massificada. E quando as coisas ficam massificadas, e de tempos em tempos a gente tem fenômenos de massa que fogem do jornalismo, que vão para outro lado da comunicação, e isso é absolutamente normal. Eu só acho que a gente tem que... tem algumas coisas que me incomodam nisso, assim, como por exemplo, entender por que isso se massificou. E eu acho que o surgimento dos influenciadores é uma contingência do mercado de jornalismo que é muito ruim. Que não se valorizou. Jornalismo é uma coisa. Tem lá seus princípios, seus preceitos, suas éticas, seus códigos, suas normas. O mercado de jornalismo é outra. E não é sobre modernizar, é sobre compreender fenômenos. E talvez sempre tenha sido assim. Vamos lá, eu trabalho com jornalismo esportivo, né? E eu tinha uma posição muito contrária aos identificados, aos influenciadores. Hoje eu não tenho. Porque eu percebi uma coisa que é fundamental, gente. Pela primeira vez na história, o jornalista esportivo está tendo a chance de realmente ganhar dinheiro. Como é que eu vou condenar isso? Importante. Como é que eu vou condenar o cara que está ganhando dinheiro? Meu colega. Como é que eu vou condenar a possibilidade de eu ganhar dinheiro? E outra coisa que me incomoda é vilanizar os influencers, por isso que eu te falei, e deixar o jornalista como o bonzinho, né? Meio Batman e Coringa, sei lá, Superman e Lex Luthor. Ó o nerd, a versão nerd do Guima se mostrando. Sei lá, pode ser, enfim, qualquer um. Maragatos e chimangos, assim. O vilão e bandido, porque não é. É uma contingência de mercado, gente. Eu sou um jornalista esportivo dentro de uns princípios jornalísticos, mas vamos lá. Quem não garante que amanhã eu não estou revelando meu time e não estou trabalhando como influenciador ou identificado? Eu não posso garantir isso. Ninguém pode. Eu vou estar sendo pior. Eu vou ter vendido minha alma. Eu vou estar sendo um cara... eu vou ter sido corrompido. Não. É um trabalho honesto, é um trabalho decente, é um trabalho legal. É só uma contingência de mercado. Talvez eu faça isso por achar que dentro do mercado tradicional não tenha mais espaço ou mais remuneração, e eu vou para onde a vida ainda é movida por boletos, né? E onde pagam. Então, essas duas situações eu acho que elas apontam uma culpa para o mercado de jornalismo. Não para a profissão de jornalista, são duas coisas diferentes, de novo. Para o mercado de jornalismo, ele se precarizou ao ponto de as pessoas quererem ganhar mais dinheiro, as pessoas quererem outros caminhos, inclusive o caminho da independência, que é muito importante, às vezes a gente se esquece.
Gente, acho até importante lembrar, a gente fez a brincadeira que o Guima vai pedir a segunda música aqui, porque ele já veio outras vezes, e ele já veio 2 vezes, inclusive pra gente falar sobre jornalismo esportivo identificado, né, Guima? Já conversamos sobre isso exatamente porque até aquele momento, e eu não tô falando de muito tempo atrás, né, o Guima era mais ferrenho em não acreditar, não, em defender o não identificado. Na primeira né? vez eu condenava, na segunda eu tava no meio termo, hoje eu já aceito. Hoje ele já aceita. Mas assim, gente, também, vamos lá, né? Os meios de massa, como a gente veio falando, né? Ou seja, os meios tradicionais massivos estão cada vez mais dando espaço para influenciadores. Por exemplo, grandes coberturas. Não vamos fugir da polêmica Virgínia na Globo, sim. Né? Como, vamos deixar claro, né? Não como repórter, mas como... talvez como repórter de entretenimento, né? Vamos deixar isso muito claro. Isso gerou ali, né, essa repercussão, essa polêmica de tá ocupando o lugar de jornalista ou não, né? A gente tem uma jornalista gaúcha que hoje faz carreira em São Paulo, Paula Valdez, filha do grande Bira Valdez, inclusive. A Paula fez um manifesto nas redes sociais, foi bastante comentada, enfim, eu lembro que foi assim, algo de mais de 6 mil comentários, mais de 3 mil compartilhamentos, enfim, falando muito na coisa do jornalista, estudar, ralar, né, fazer aquele caminho natural da profissão, como bem disse o Guima, para que se deseje, se almeje chegar nestes lugares para que sejam ocupados, então, por influenciadores. E não é minimizar o influenciador, mas são pessoas que não tiveram este caminho percorrido. Então, eu queria ouvir de vocês, por que vocês acham que estas empresas, estes meios de comunicação, que não, como o Guima defende, que não valorizaram os seus profissionais de jornalismo, hoje valorizam, então, os influenciadores? Porque a escolha do mercado por essas figuras de criadores de conteúdo, influenciadores, em detrimento dos jornalistas. Se a gente pensar na lógica, eu falei no quantitativo, né? Porque é uma lógica que é o seguinte, parece que hoje não precisa ter boa voz, né? O que chancela se eu sou bom cantor ou não é o número de seguidores que eu tenho em determinada rede social, né? Os influenciadores, com esses créditos que foram ganhando, eles quebraram algo, aqui eu vou soar meio teórico, mas é uma expressão que se usa. Eles quebraram o chamado paradigma da expertise, que era o seguinte, médicos podiam falar de determinada coisa, jornalistas tinham expertise ou formação para falar de determinada coisa, jornalista econômico, jornalista político. Isso, de certa forma, foi quebrado. Então, por exemplo, se a gente pegar a cultura da participação, que é um conceito que o Henry Jenkins participa, qualquer pessoa hoje, ela pode abrir um canal, ela pode participar, ela pode se tornar uma apresentadora, ela pode se tornar uma influenciadora. Essa quebra de paradigma foi compreendida também pelos veículos, também pelas marcas que começaram a chamar esses influenciadores para representar determinado posicionamento. E esses influenciadores, eles podem amplificar ou abafar determinada ideia, determinado pensamento, enfim. Então, assim, o que acontece? Os veículos tradicionais começaram a ver que essa mediação que antes o jornalista tradicional que tinha, ela passou também com essa quebra de paradigma para os influenciadores. E lógico, vão ter desvios no meio do caminho, como aconteceu nesse caso da Rede Globo? Vão. Só que essa busca por influenciadores para determinados trabalhos, o que pode acontecer? Veja o seguinte, a lógica de rede social é a lógica do entretenimento, não é a lógica do interesse público. O jornalismo trabalha com uma lógica de interesse público. As redes sociais trabalham com uma lógica do entretenimento, que é a lógica do interesse do público. Mas, Andrei, existe uma diferença aqui. Tá, mas aí deixa eu te interromper, então, que é assim, eu concordo,
Mas muitas pesquisas mostram que, especialmente a nova geração, usa as redes sociais como principal meio de se informar. Correto. E aí eu acho que mora o perigo. Aí é que me assusta. E aí, assim, aproveitando, eu trouxe aqui, por isso que eu tô com o laptop aberto aqui, eu trouxe os dados da Digital News Report agora de 2026. Bem atual. Bem atual. Assim, ó, os criadores de conteúdo tornaram-se vetores fundamentais na distribuição de notícias. Isso é dado pelo levantamento, tá? É isso aí. Globalmente, e vai ao encontro do que tu está dizendo. Globalmente, 27% dos consumidores obtêm notícias semanalmente através de influenciadores. Esse número ele sobe para 46% se considerados criadores de entretenimento que comentam eventos atuais. Aí entra a Virgínia na Copa. Aí, assim, essa popularidade é percebida, segundo o levantamento da Reuters aqui, do Digital News Report, pelo quê? Primeiro, mais divertidos e envolventes em comparação aos meios tradicionais. Segundo ponto, mais fáceis de entender, especialmente para a geração Z, que valoriza a linguagem nativa das plataformas. Terceiro ponto, mais autênticos e relacionáveis. Oferece uma conexão pessoal maior do que as instituições tradicionais. Seja, se tem esse levantamento, talvez tenha uma crise do jornalismo, uma crise estética de linguagem do jornalismo. Também. Perfeito. Porque assim, ó, também. Eu lembro lá a gente vai lembrar nas antigas, sei lá, o Cacete Planeta cobria a Copa. Sim, Chico Anísio cobria a Copa, Jô Soares cobria a Copa. A indústria do entretenimento sempre teve presente na Copa do Mundo. É verdade. E nunca foi um problema. Por quê? Porque ela ocupava... O Luciano Huck, há 300 anos cobre a Copa do Mundo, ocupava o seu espaço do entretenimento e os jornalistas ocupavam o seu espaço dentro do ambiente de Copa do Mundo. Beleza. Qual é a novidade nisso? A novidade é que isso se amplificou, né? E fica muito em cima da figura da Virgínia. A Virgínia não presta papel jornalístico na Copa. Ela presta dentro da Globo, dessa polêmica, um papel de entretenimento como sempre outras pessoas ocuparam. A questão problemática é essa. Os influenciadores estão sendo figuras de credibilidade para uma geração que os acompanha para buscar notícia. E a função de fornecer notícia, produto, é do jornalista e não dos influenciadores. E talvez nem os influenciadores queiram. Talvez a gente tenha que medir essa lógica pelo caminho contrário. A partir do consumo para a distribuição, não da distribuição para o consumo. Exemplo, eu sou um influenciador, eu simplesmente faço um vídeo sem o objetivo de informar ninguém. Mas o meu vídeo, obviamente, presta informações. Eu faço uma propaganda de uma água, a água... Tem informação nessa propaganda. A pessoa compra isso como se fosse uma informação oficial. Essa é a problemática. Onde está o erro? Onde erramos? Eu acho que é muito, de novo... Na origem. Na origem, é entender, especialmente nesses itens, linguagem. A gente vive uma era, gente, que é de pertencimento. As pessoas querem pertencer. As pessoas querem fazer parte. O André citou a cultura da participação, citou... ali a linguagem, o falar fácil, etc. A gente está dentro de uma cultura que quer, de um povo que quer pertencer e participar. A gente quer fazer parte de algo. O jornalista, ele está conseguindo ter essa, digamos, sinergia com o público, ao ponto do público sentir que pertence ao que a gente está noticiando? Será? Será que a gente também precisa fazer isso? Eu acho uma coisa também importante, da gente colocar na mesa, assim, dentro do que vocês estão me dizendo, é que, assim, pessoas... Vamos arrancar, como eu disse, vamos arrancar da lógica que, então, a influência sempre existiu. E se a gente for pensar, essas pessoas não jornalistas sempre ocuparam lugares de destaque, inclusive em meios jornalísticos. E aí eu vou citar 2 exemplos bem práticos. Quantos comentaristas, eu não estou falando de repórteres e jornalistas, quantos comentaristas de futebol são ex-jogadores, ex-árbitros, ex-juízes, estão ali criando conteúdo, sendo fonte de credibilidade, gerando informação. William Bonner não tem na sua primeira formação acadêmica o jornalismo. Ele é publicitário. E ele ocupou, durante 40 anos, a bancada do maior telejornal do Brasil.
Então, assim, sempre houve, né? Agora, se esses influenciadores, então, precisam ser mais utilizados de forma mercadológica como meio e não como emissor, vamos lá, né? No princípio da comunicação, emissor, mensagem, canal, receptor. Se eles ficarem nesse meio, ok? Se não forem eles os emissores da informação, é isso? O que acontece, assim, ó, tem um caminho que nos ajuda, que essa pesquisa levantou mesmo. Não só essa, outras. As pessoas estão vendo como complementares os influenciadores, não como substitutivos. Para a grande maioria, e aqui é 87%, os influenciadores atuam como suplemento, fornecendo contexto, opinião e tradução. Por exemplo, aí no caso, na França, por exemplo, alguns veículos estão usando influenciadores como explicadores para jovens. Mas esse não é o papel do jornalismo, gente. Traduzir a informação. Mas aí é o híbrido. O que eles alegam é o híbrido. Mas aí, por isso que eu acho que a gente tem que entender a lógica do outro lado. Por que o jornalismo não está se fazendo entender? Por que as pessoas não estão consumindo jornalismo para entenderem o que está acontecendo? Eu acho que passa por vários processos sociais, inclusive. Da mesma forma que eu acho que os influenciadores não são os bandidos, nem os jornalistas, os mocinhos, também tem outros culpados nisso, tá? Como, por exemplo, uma era social em que a gente, especialmente geração Z, passa por um processo de aculturamento das coisas. É uma geração que lê pouco, que entende pouco, que é nativa digital, que se encanta por rede social e que tem preguiça de ler mais 3 linhas. Repertório, gente. Falta de repertório. E aí essa geração, ela se encanta por essas explicações fáceis, superficiais, muitas vezes, que admitem aí a entrada desses tradutores, desses explicadores de conteúdo. Numa sociedade meramente culta, meramente letrada, tu não precisa de explicador para nada. Tu não precisa de explicador para informação. Por isso que eu falei que o papel era esse, né, do jornalismo. Mas assim, gente, a gente também, eu acho que é importante também essa análise meio, quase que sociológica que a gente está fazendo aqui. É uma sociologia, né? É total, né? Porque a gente tem linhas, por exemplo, de estudos que dizem que a gente teve uma época que era a era do ter, né? Que daí eu tô falando lá da geração mais baby boomer, talvez um pouco da X ali. A nossa geração mais uma era do acessar. Então foi quando explodiu a internet, os veículos abriram seus conteúdos, né? As assinaturas de informação passaram a ser irrisórias. E hoje a era do ser, né? Do pertencer, do pertencer e do parecer entre ser. Aspas, entre parênteses, aparecer. Porque além de aparecer, né, do aparecimento, do se mostrar, tem uma coisa do parecer. Porque a vida das pessoas em rede social não é a vida das pessoas. É a vida que elas querem que os outros pensem que a pessoa tem. Mas aí também não é de hoje, né, Guilherme? E a era do ser, na verdade, é muito antes, quando o sobrenome importava, né? O fulano de tal. Isso. Não, e do aparecer também, se a gente for lá em Guy Debord, na Sociedade do Espetáculo, isso também Mas aquilo ali é uma primitivo. previsão das coisas, né? Mas é importante também, que eu quero ouvir vocês, gente, especialmente como formadores de talentos, tá? Porque é isso que eu digo. Porque eu acho que esses dados que o Andrei traz são muito interessantes quando a gente fala de uma sociedade letrada, né? Quando essas pessoas encaram esses influenciadores como pessoas que complementam essa origem da informação, que é da técnica jornalística, que é papel, que é missão do jornalismo, ok, mas a gente tem um ponto importante que é o seguinte: esses influenciadores ou criadores de conteúdo, como eles têm este canal, essa representatividade, essa autenticidade, dá a eles a liberdade de emitir opiniões. Que serão dadas como verdades naquele público. Que vão influenciar pessoas. E que talvez isso o jornalismo sempre teve, ainda que, de novo, né, gente, eu não acredito no jornalismo imparcial, talvez um jornalismo isento, mas não imparcial, porque toda notícia ela é parcial, porque ela tem ali um recorte. Ela tem um processo de escolha, né? Exato, então ela não pode ser imparcial. Esses dias, numa conversa, eu falei, eu estou aqui na janela da minha casa, eu moro num condomínio. Olhei e vi um cara derrubando uma árvore. Vou reportar o que eu vi. É um cara derrubando uma árvore.
mas eu tô olhando deste ângulo aqui. O meu vizinho que mora na torre do lado, ele vai ver o mesmo cara derrubando a mesma árvore, com outros detalhes que eu não enxergo. Então, eu não acredito no jornalismo imparcial. Mas a gente tem no jornalismo sério esse compromisso ético, que foi o que a gente trouxe no início, né, do programa, que é não emitir opinião, reportar fatos, coisa que os influenciadores não fazem, não precisam fazer. Eles não têm a técnica jornalística e, portanto, eles sequer se reportam a um código de ética jornalística. Então, isso eu acho perigoso, porque hoje a gente tem pessoas, esses criadores de conteúdo especializados, como o Andrei trouxe, né? Médico falava de medicina. Tá, mas é que hoje o médico também pode ser influenciador. E a gente tem esses especialistas em medicina, em ciência política, em finanças. Hoje o cara que planta o chá lá no quintal de casa pode botar o chá que eu planto aqui, faz isso e tudo sem passar por nenhuma pesquisa científica que comprove que o chá dele, entende? Porque esse é o meu medo. Exato. Em sistemas polarizados de diferenças políticas gritantes que a gente está vendo aí, Brasil e Estados Unidos, por exemplo, eles pautam debate, sim. Isso que está falando é sério. Claro. Eles pautam debate. A gente tem casos aqui no Brasil que pautam debate tanto para o lado mais conservador quanto do lado progressista. E aí a gente fala das bolhas, né, Guima? Aí cria uma bolha e as pessoas circulam, porque a plataformização é isso. Tu fica dependendo do algoritmo. Quem grita mais, quem é mais ácido, é mais ouvido, mais seguido e por aí vai. Aí a gente pode entrar na atuação das redes sociais, que aí é um mato... Vou fazer uma provocação. Você vai acreditar... Vamos pegar o exemplo do chá. Depois vou entrar no jornalismo. A gente vai acreditar mais no cara que planta o chá há 30 anos sem uma evidência científica ou no jornalista especializado em gastronomia que está falando do chá e nunca plantou um chá? Eu tendo a acreditar em quem mexe com isso há 30 anos. Porque também é uma produção do jornalismo, né? Do jornalismo não, das empresas jornalísticas. Quando eu falo jornalismo é para resumir, tá? Mas é do mercado jornalístico. A gente tem dentro do jornalismo esse processo da tudologia, que hoje a gente vê em rede social, hoje todo mundo se sente capaz. É um processo que nasce nas redações e que é perpetuado por muita gente dentro de redações. Tem jornalista que consegue cobrir de física quântica a Copa do Mundo. Tem mesmo. E cobre. Tem mesmo. E cobre. Cobre e tá lá e fala sobre absolutamente tudo, tá? E que tá, não gosto de usar a palavra porque tem um erro enorme nessa palavra, tá literalmente nos Estados Unidos cobrindo a Copa do Mundo, inclusive, está literalmente. E que já fala de física quântica, de produção de aviões e de cinema e de chá e de futebol. Quem produziu isso não foi influência nenhum, gente. Quem produziu isso foi uma empresa que deu a essa pessoa esse papel, né? Então, calma lá quando a gente fala de influência, porque, de novo, não o surgimento, mas a disseminação e até um pouquinho da irresponsabilidade do mundo dos influencers é um sintoma do mercado jornalístico. É um sintoma do mercado jornalístico que se vulgarizou, se precarizou e alimentou bichinhos para que a gente tenha hoje esse monstro criado. Falo muito sobre o meio do futebol, onde... veja bem, eu não estou falando sobre os identificados e tal, estou falando sobre muitos que apareceram e que se autotitularam jornalistas, não o pessoal que teve em redação, e que hoje estão cobrindo coisas. Quem é que alimentou isso, né? Em outras áreas também, enfim. Eu acho que é um sintoma. Antes da gente continuar o nosso papo, eu prometi que eu ia entregar um papo que ia render e eu estou entregando. Mas antes da gente continuar esse papo, eu quero lembrar nossa audiência que este é um episódio de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimento em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados. São 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades, protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos, cuidando do que sustenta a vida. Voltamos! E aí, gente, existem então funções de jornalistas e funções de influenciadores?
Claro que tem perguntas que eu faço aqui que a resposta são meio óbvias, né? Mas eu preciso ouvir vocês, porque a gente também traz à tona essa... Por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque a gente comentou aqui, né? Lá em 2009, o nosso diploma... Não é o diploma que foi derrubado, né? A exigência dele para o exercício da nossa profissão foi derrubada. Eu lembro que na época, até porque eu inclusive cobri toda essa história como um veículo especializado em jornalismo, foi um alvoroço, né? Imagina como eu vou competir no mercado de trabalho com, sei lá, com engenheiros, com médicos, etc. E não foi o que a gente viu na prática, né? Acho que, assim, um ou outro acontece, em algumas áreas um pouco mais especificamente, mas os jornalistas continuaram tendo lá o seu papel exemplar e necessário. E a gente fala muito aqui no Fala Mercado, inclusive, que tragédias, por exemplo, seja a pandemia, seja enchentes de maio de 24, por exemplo, que foram 2 questões arrebatadoras, provaram ainda mais a necessidade do jornalismo sério e de credibilidade. Isso está posto. A questão, então, de novo que eu coloco para vocês em 2009 teve esse alvoroço, esse medo. Agora a gente, em 2026, também está discutindo um novo medo do jornalista ter o seu lugar tomado por funções que não são, por pessoas, por profissionais que não são desta formação acadêmica. E a gente também vem falando, a influência não é de hoje. Pessoas que não são jornalistas ocupando espaços também não é de hoje. E aí, qual vai ser a nova onda dessa discussão? Porque o que eu quero trazer à discussão por que tanto medo dessas novidades? Por que vocês acham que o mercado tem tanto medo? O Guima já trouxe aqui bem ferrenhamente essa questão da valorização, né, das questões mercadológicas. Queria ouvir um pouco de vocês, então, por que esse medo? Para mim, porque derruba a hegemonia. O monopólio. O monopólio, o mercado tem medo porque esses canais que têm muitas qualidades, tá? A gente fala sobre questão ética, de novo, sem demonizar, sem colocar o jornalismo como um bonzinho e influenciador, como o ruim da história, não acho isso. Eles têm uma independência que o mercado, que as empresas tradicionais não dão. A independência que eles têm é muito grande, muito boa, muito positiva. Essa independência, essa liberdade de atuar, essa gestão de negócio, sobretudo, né, de um cara, independentemente do veículo, conseguir negociar, por exemplo, patrocínio para ele mesmo. Isso é positivo, gente. Conseguir negociar com ele verba, evento, trabalhar tem várias coisas positivas nisso. E isso ataca monopólio, né? Nessa Copa do Mundo que a gente está vendo é a Cazé TV alugando um triplex na cabeça da Globo. Total. Mas um triplex, a Globo tá assim, ó, desesperada. É isso, cara, ataca monopólio e os caras se desesperam. Se desconfortam. O que acontecia? Olha só, antes a gente ia cobrir ou ia fazer qualquer pauta, a nossa credibilidade estava atrelada, está atrelada num jornalista tradicional, uma jornalista tradicional, à instituição jornalística. Agora, o influenciador criou uma marca pessoal calcada na autenticidade. Essa é uma grande diferença. Isso foi um primeiro aspecto que foi quebrado, né? Essa credibilidade está vindo de uma marca pessoal, que eu falei lá no início. Quando começaram os blogs, meados dos anos 1990, eles foram criando essa legitimação. Segundo ponto, se a gente pensar na relação com a audiência, a mediação era vertical. Vertical. Não é mais vertical. Aí a gente citou, o Guima também citou a cultura da participação. As pessoas querem participar e tal. Então, esse é um outro aspecto. Então, foi o monopólio, que o Guima falou, e basicamente esses dois aspectos. A mediação mudou, não é mais vertical, é horizontal, com participação, e a construção da credibilidade e da identidade, que antes eu, jornalista, estava atrelado à Globo, à RBS, ao SBT, à Bandeirantes, o que quer que seja. Agora, o influenciador cria uma marca pessoal, que tem uma autenticidade, muitas vezes, que o jornalista não consegue entregar, por culpa do que o Guima falou. Má gestão, muitas vezes. Não se ligar que isso estava acontecendo, e não está acontecendo agora, isso não foi ontem.
Isso está acontecendo há bastante tempo. E não adianta os meios tradicionais tentarem imitar o que esses meios estão fazendo, porque não é por aí. Aí a gente chega naquele ponto assim, ó, a Globo tentando imitar a Cazé, estou usando um exemplo, que a gente está lendo aqui. O que acontece? Me parece que é piegas para quem é muito jovem e não é engraçado para quem é um pouco mais sênior. E aí eles erram a mão, claro. Dependendo. Porque não adianta, nem todo mundo vai conseguir ser um jornalista influenciador ou vai conseguir fazer determinadas coisas. Assim como nem todo influencer vai conseguir ser um jornalista. Não vai. A gente Exato. Trabalha com o nosso tripé, apura, checa e contextualiza. Esse é o nosso método, apura, checa, contextualiza. É o que a gente vê na faculdade, fora outra formação que a gente tem. Agora tá rolando a Copa. Quando esse programa foi gravado, está rolando a Copa do Mundo, tá? Então você que está assistindo agora, estava rolando a Copa do Mundo quando esse programa foi gravado. Eu acompanho bastante pela Cazé, eu estou vendo todos os jogos, né? Absolutamente todos os jogos. Uma loucura. Eu amo. E na Cazé me incomoda as gracinhas, tá? Eu queria chegar nesse lugar, Guima. É um exagero, né? Eu eu acho que perde a mão, mas talvez, e é por isso que eu falei sobre, que eu achei interessante que o Andrei trouxe e eu complementei, que nem todo influenciador vai conseguir ter a credibilidade de um jornalista. Vide, vamos dar de novo o exemplo da Virgínia, que no final de contas teve o seu quadro derrubado, né, da Globo. E nem um Defante, que é um humorista, vai conseguir ser o jornalista da Cazé TV. Claro que não, mas o Defante está na dele ali. O Defante está na dele. O papel dele é esse. Beleza. Se eu vou acessar a Cazé TV, eu sei que eu vou encontrar isso. Isso é importante que se diga. Eu não estou aqui condenando a Cazé TV pelo meu gosto pessoal. Meu gosto pessoal não baliza nada. Não baliza nem as coisas que eu faço no jornalismo, tá? Eu tenho que entender uma audiência. Meu gosto pessoal, ele é irrelevante. Eu deixo ele para minha casa. Mas como jornalista, como um cara que faz gestão, como um cara que pesquisa, eu tenho que colocar esses lados, tá? Se eu acesso a Cazé TV, eu sei que eu vou encontrar isso. Me incomoda pessoalmente como um apreciador de futebol. Um consumidor chatíssimo de futebol como eu, tem pouca gente que gosta de umas coisas mais trabalhadas, assim. Embora a Cazé hoje, pra mim, tenha os dois melhores comentaristas da Copa, tá? Um é Rafael Oliveira e outro é a Amanda Viana, que é a Amandinha, que é muito boa. Mas ela é demais. E o Rafael Oliveira é um monstro comentando. Só que eles mesclam isso com umas palhaçadas, assim, entendeu? Com o clima do boteco. Pior que o boteco, é o humor, assim, humor meio nerd, às vezes, assim, sabe? Então eu vejo como uma coisa que eu sei que eu vou acessar. Agora, se isso, transfere isso, Andrei, pra Globo, não soa. Não soa bem. Não casa, simplesmente não casa. Mas vocês acham que, então, uma saída é o nosso mercado entender, então, que existe espaço para todo mundo? Porque o que o Guima está me trazendo e que o Andrei está complementando também com esses dados, por exemplo, é que se eu vou assistir a Copa do Mundo, tô no teu time, Guima, assisto todo e qualquer jogo, tô adorando, eu amo o clima de Copa do Mundo. Se eu vou colocar na... Ok, a Cazé TV é a única que está transmitindo todos, né? Mas assim, ok, vamos lá. 80% dos jogos, talvez eu esteja errando no número, tá? Mas assim, uma boa parte dos jogos eu posso escolher. Eu posso assistir pela Cazé TV, ou eu posso assistir pela SBT, ou eu posso assistir pelo Sport TV, ou eu posso... Então assim, dar ao mercado, dar ao público, o mercado fornecer ao seu público essas opções pode ser uma alternativa, então, para que a gente coexista? Porque se eu clicar na Cazé TV... Eu sei que eu vou encontrar lá o Defante. E tá tudo certo. E tá tudo certo. O próprio Casemiro, né? Agora, se eu quero algo que, como o Guima diz, do meu gosto pessoal é uma questão jornalística, eu vou assistir pela Sport TV, por exemplo, né? Aliás, não vamos longe, o esporte, acho que ele é um bom exemplo sobre essas questões que a gente está conversando, que é o Tadeu Schmidt chegou, na época, quando fazia o Fantástico, por ele já quebrou um baita paradigma ali. O Thiago Leifert também, né? Aí eu ia chegar nele porque eu lembrei do SBT. Thiago Leifert fala de esporte, de futebol de uma outra forma. A minha pergunta pra gente finalizar... Infelizmente, gente, assim, tem episódios que eu sofro e esse é um deles. Faz uma parte 2. Parte 2. Vamos prometer. Tem uns que eu prometo, e eu ando cumprindo as parte 2, né? Então vamos voltar, porque realmente, assim, é um episódio delicioso. Eu falaria mais 2 horas com eles aqui, certamente. Mas pra gente finalizar,
Vocês acham, então, depois de tudo que a gente conversou, que há espaço para todo mundo, considerando que estamos falando de mercado e considerando especialmente que este mercado precisa sobreviver para uma nova geração? Vocês que, né, o Andrei é ainda até hoje professor, o Guima teve ali também uma super experiência docente. E aí, né, vocês acreditam que essa nova geração vai entender esses espaços específicos de cada papel? Eu acredito que sim. As pesquisas que estão sendo feitas e os trabalhos teóricos, até a gente tem nessa área TCC de graduação, tem dissertação, tem tese, enfim. O modelo híbrido. Eu acredito que vai ser um modelo híbrido. Ou, se quiser chamar de modelo do jornalista criador ou do jornalista influenciador, eu prefiro jornalista criador, porque influenciador é uma palavra que também tem críticas em relação a isso. Mas, enfim, que aí é uma solução, por exemplo, as pesquisas apontam para a crise de confiança do jornalismo, por exemplo. Vão conviver aqui estou no gênero opinativo, tá? Mas embasado nessas pesquisas. Acredito que o jornalismo vai manter a sua função de, como queira dizer, contrapoder, entre aspas, tá? Se fizer esse modelo híbrido, que daí é hibridização, e aqui eu levantei uns pontos que essas pesquisas trazem. Hibridização de competências, por exemplo. Profissionais de veículos tradicionais que vão estender para as redes sociais, para as plataformas sociais, adotando a linguagem dessas plataformas. Por exemplo, alguns veículos estão criando laboratórios de criadores. Estão pegando profissionais jornalistas e qualificando para entrar nessa linguagem das plataformas para pegar uma geração mais jovem. São jornalistas, passam por tudo. Então, assim, ou também profissionalização de influenciadores natos, de criadores natos de conteúdo. Também está acontecendo isso. E parcerias estratégicas de veículos que a gente está vendo na Copa. Né? Só que isso aí eu vou ao encontro do que o Guima falou. Isso tem que ter muito cuidado para não descambar para uma lógica puramente do entretenimento. Eu tenho medo disso. Aí é caça-clique, é caça-visualizações. Por outro lado, então, eu quero ouvir o Guima também, mas eu também quero trazer o seguinte, o que a gente fala em todo episódio que a gente discute jornalismo neste programa. Todos, gente, todos. Credibilidade. O jornalismo sério, ele custa caro. Né? Então, assim, essa valorização do mercado, sim. Agora, o Andrei trouxe, por exemplo, eu lembrei, adaptando a linguagem para redes sociais, por exemplo, Gaúcha Memes, é isso, né? É isso. É um grupo de um jornalismo extremamente sério, né? Que tem uma super credibilidade, que é o Grupo RBS, levando o seu conteúdo para um entretenimento, mas tem aquele espaço para isso. O resto deixa preservado, e aí eu tô só citando um exemplo que eu lembrei agora. Então eu quero ouvir um pouco do Guima sobre a esperança, porque, como eu disse, eu tenho um pouco de medo, mas vamos lá. Não tem desesperança nenhuma, não tem. Eu acho que não é uma questão de ter esperança ou não ter, eu acho que é uma questão de coexistência, né? Assim, a presença do Gaúcha Memes não atrapalha o restante. Perfeito. O que atrapalha o restante são outras coisas. Mas o Gaúcha Memes tá ali de boas, sabe? Ocupando seu espaço. Eu acho que a discussão central é a seguinte... O surgimento dos influenciadores se deve ao quê? Além de tudo que a gente já disse. E discutir a qualidade do que é feito no jornalismo. Não é transformar o jornalismo nisso. É melhorar o jornalismo. Pagar melhor. Pagar melhor. Valorizar mais. Isso. Ter mais mercado. Distribuir melhor as coisas. Entendeu? Especializar melhor várias pessoas. Não bombar determinadas situações. É isso que está atrapalhando o jornalismo, não é a presença da Virgínia. Coitada, eu não gosto da Virgínia, tá? Acho ela... Não gosto, não acompanho, enfim. Nem conheço direito, acho terrível. Eu também não tenho muita informação. Mas ela não é nenhum... Ela não causa nenhum impacto na vida do jornalista, só na cabeça de uns caras que se juntaram lá, que nunca entraram numa redação e acham que sabem o que acontece dentro do mercado. E não é assim.
Não é assim. Deixa a Virgínia, deixa o Luciano Huck, deixa eles. A gente tinha o Cacete do Planeta, a gente tinha o... Sei lá, todo mundo já fez Copa. Deixa os caras. Eu tô falando de vocês. Por que vocês precisam ser transformados? Nós, né? Que eu tô apontando pra Globo, né? Mas, jornalistas, por que estão querendo transformar a gente nisso? Não, são eles e eu quero que eles façam. Eu quero os influenciadores. Mas eu também quero os jornalistas. Jornalista fazendo jornalismo, influenciador fazendo entretenimento. E vamos dividir quarto, beleza? O Bussunda dividia quarto com o Ernesto Palha, sabe? Vamos dividir tela. Né? O Hélio de la Penha dividia tela com o Pedro Bial, o antigo Pedro Bial. Beleza, eu quero dividir tela com vocês. Mas eu fazendo uma coisa e vocês outras. Perfeito. Gente, infelizmente, de novo, eu vou repetir, estou sofrendo, produção aqui chorando, a gente queria muito mais. Mas eu preciso encerrar, agradecer demais esses jornalistas e professores que deram uma aula aqui com pesquisas, com opiniões, com referências, com experiências. Será que os jovens vão saber quem é o Bussunda? Fiquei pensando. É verdade, Bussunda vai ter que atualizar isso. Vai ter que dar um Google. Faz o seguinte, jovem, fecha aqui. Vai no Google, tá? Eu não vou explicar pra ti Não, que é o é que Bussunda. Google é retrô. GPT. Vem cá de novo. Vai usa o teu prompt preferido de IA pra descobrir que é o Bussunda. Mara, não tinha como fechar melhor este programa. E para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pela companhia, pela audiência de sempre. Lembrando, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.